Olá, bem-vindos e bem-vindas à nossa terceira e última, mas não menos importante, Smart Class de Marketing Digital. Hoje com uma convidada especial, nossa terceira convidada, que é a Isadora Clark, que vai falar um pouco pra gente de como ser relevante no mundo digital, fechando esse ciclo. Aliás, para quem perdeu ou não acompanhou a nossa primeira e segunda Smart Class, as duas estão disponíveis no IGTV aqui da IMB Online. É só acessar lá depois e assistir na íntegra. A nossa primeira Smart Class foi com a Cris Guzman, que falou um pouquinho sobre estratégias de mídias digitais para vendas. E a nossa segunda Smart Class foi com o Guilherme Machado, que falou sobre tendências do empreendedorismo digital. Então assistam. E sobre o certificado, que vocês ficam sempre esperando as orientações, ele fica disponível no link, disponível na bio da IMB Online. Eu vou passar o código no finalzinho dessa nossa Smart Class de hoje e ele fica disponível por 30 minutos após o encerramento. Então quem está assistindo essa Smart Class pelo IGTV, o certificado não está mais disponível, mas ainda assim vocês podem se inscrever para receber o e-book totalmente grátis com todo esse conteúdo trabalhado e apresentado nas nossas Smart Classes desse Smart Curso de Marketing Digital. Isadora Clark já está por aqui, deixa eu ver se ela já apareceu aqui para eu adicionar. Ela preparou um conteúdo incrível, riquíssimo para vocês. Tenho certeza que todos vão curtir muito. Enquanto a Isa não entra, deixa eu apresentá-la oficialmente. Ela trabalha na área de branding e conteúdo. Ela transformou a história de grandes marcas da concepção ao storytelling e hoje atua como head de branding e conteúdo na Ânima, no ecossistema Ânima, do qual a Universidade AMB Morumbi também faz parte. Isa tá por aqui. Boa noite a todos que estão chegando. A Ana Clara tá por aqui. A Ana Clara não perdeu uma Smart Class desde a primeira aqui acompanhando. Raquel, boa noite. Aproveitem. Ó, a Isa tá por aqui já. Aproveitem e mandem suas perguntas aqui pelo chat, que a Isa vai responder ao longo da apresentação dela. Ou se tudo estiver correndo, fluindo super bem, a gente segura as dúvidas e as perguntas lá para o final. Boa noite, bem-vinda! Olá, Beto, tudo bem? Boa noite para todo mundo que está nos assistindo. Vocês estão me ouvindo bem? Eu não sei se eu estou com a internet, porque quando eu solicitei demorou um pouquinho. Então, acho que se tiver qualquer problema, você me avisa, tá? Pode deixar, por aqui o áudio tá perfeito. Maravilha. Então Tá gente. contigo, Isa, vai lá. Acho que o Beto já fez ali uma introdução rápida, né? Então, eu trabalho com branding e conteúdo de marcas. Hoje, a IMB Morumbi faz parte do ecossistema Ânima e eu cuido de toda essa parte de geração de conteúdo para tornar as nossas marcas cada vez mais relevantes. E é exatamente sobre essa relevância que eu vou falar aqui hoje, né? Ao longo do curso, a gente veio falando muito sobre essa transformação digital que todo mundo está vivendo, principalmente com a pandemia. Então, as marcas, né, que tinham dificuldade ou alguma resistência para entrar nesse mundo digital, começaram a ver que isso era mais do que necessário e isso se tornou essencial durante esse período que a gente vem vivendo. Então, ao longo do curso, a gente veio conversando sobre esses temas, sobre como usar as redes sociais, sobre em que plataformas a gente deve estar, como escolher isso, como ver os resultados disso. Mas a verdade é que isso tudo só faz sentido quando você passa a ser relevante, né? Eu acho que a gente, cada dia mais, o consumidor escolhe o que ele quer consumir. Então, a gente passou lá atrás de um formato de interrupção, né? Em que a gente era obrigado a assistir aqueles comerciais e em que as marcas falavam delas mesmas. Era um caminho de mão única, né? Então, a marca, ela dava opinião sobre ela própria e você tinha que acreditar naquilo porque era a única opinião que você tinha acesso. E hoje é o contrário. Você tem um bombardeio de opiniões sendo compartilhadas. Então, você pode ver no Reclame Aqui, você pode ver no Instagram, você pode ver em diversas plataformas os comentários dos usuários, o que aquelas pessoas acham. E, às vezes, você pode até discordar da opinião da maioria, né? Mas você consegue ter acesso e todos os consumidores têm voz. Então, isso é muito forte para as marcas hoje.
Então, o formato de publicidade de interrupção não funciona mais, isso não existe, né? A gente tem que realmente ser relevante para os nossos consumidores e ele fazer com que eles queiram buscar aquilo que a gente está oferecendo, aquele conteúdo que a gente está gerando e que eles queiram consumir isso. Essa é a única forma que uma marca vai conseguir ter uma presença digital que faça diferença e que traga resultados, tá? Então é disso que a gente vai falar hoje. Eu vou explicar como construir essa relevância em 3 passos, tá? E como a gente tem um horário limitado, também eu quero tirar as dúvidas que vão passar por aqui, Beto vai me ajudar bastante com isso. Eu vou falar, só que a gente vai disponibilizar no e-book muito mais profundo, com dicas de leitura, com as ferramentas que a gente usa para isso. Então, vai ter tudo lá no e-book, é só se inscrever no link. E aqui a gente vai dar uma pincelada por todos os temas e depois vocês podem se aprofundar nesse book. Então, os 3 passos. E aí, Beto, falo muito, então se você quiser me interromper, se vier dicas, fiquem à vontade, tá? De verdade. Fica tranquilo, eu tô acompanhando tudo por aqui, qualquer coisa eu vou te passando. Tá ótimo, combinado. Então, para você passar a ser relevante, o que você precisa? Primeiro de tudo, eu, como profissional de branding, não tenho como pular essa etapa, que é definir quem é a sua marca. Isso é o primeiro passo. É só você sabendo quem você é, você vai poder transformar isso em relevância. O segundo é entender quem é seu público. Então, depois que você sabe quem você é, você tem que entender com quem você está falando. E aí, o terceiro é saber onde esse seu público está. Que aí também é um erro que a gente vê muito acontecer, que é as pessoas quererem estar em todas as plataformas possíveis e acabar não fazendo direito nenhuma delas. Então, a gente vai passar por esses 3 passos, tá? Para entender o que é relevância. Então, primeiro é realmente como a gente vai trocar essa interrupção pelo interesse, é você construindo relevância a partir do primeiro passo, que é, vamos lá, criei uma empresa, né? Tudo começa com criei uma empresa, seja meu próprio negócio, eu vendendo meu serviço, seja um artesanato que eu faço, seja uma big corporação. Então, tudo começa com essa estratégia de negócios, tá? Estamos entendendo que a estratégia de negócio já está definida, você sabe qual vai ser o seu produto, qual o preço que você vai botar, toda a estratégia de negócio já existe, mas você precisa transformar isso em uma marca. E aí a diferença entre empresa e marca, né? Marca é aquilo que realmente marca a vida dos consumidores, é aquilo que você envolve os consumidores com a sua história, com os seus valores, com tudo que tem por trás da sua identidade como empresa e não só uma estratégia de negócio, porque ninguém quer saber qual o lucro que aquela marca está tirando por mês, né? As pessoas realmente se interessam na história que tem por trás daquela empresa, nas pessoas que estão por trás, em tudo que aquela empresa acredita e como ela expõe isso para o mundo. Então, a gente precisa definir essa estratégia de marca. E é como que a gente constrói uma estratégia de marca. E aí, obviamente, gente, falando aqui do branding de uma forma muito resumida, mas tudo no branding começa com o porquê da sua marca existir. E aí, quem viu minhas aulas sabe que eu falo dos 4 critérios de sucesso de uma marca, que é ser relevante, ser diferenciado, ser proprietário e ser consistente. Ou seja, ser relevante é saber o que o seu público quer falar, que é tudo que a gente vai falar nessa aula. É você ser proprietário, então você ter uma identidade própria e usar muito isso, e se apropriar da sua personalidade, da sua forma de falar, da sua identidade visual. É ser diferenciado, então você trazer algo que ninguém mais tem. E ser consistente, então você reforçar isso em todos os seus pontos de contato. E como você conquista esses 4 critérios de sucesso? Vamos lá, começando pelo porquê da marca, que também quem já viu minhas aulas sabe que eu falo muito do Golden Circle e do propósito, né? Tudo começa por um propósito. Essa palavra até acho que já está meio banalizada, mas o fato dela estar banalizada é porque ela realmente faz sentido. Então, a sua marca tem que ter um porquê de existir. Um porquê de você estar fazendo aquilo. Por que você criou essa empresa? O que você quer conquistar? Ou o que você quer mudar no mundo? O que você quer transformar na vida das pessoas com aquela marca? E aí, o seu propósito pode ser desde levar, vamos dizer, uma marca de brownie. Eu quero simplesmente adoçar o dia a dia das pessoas. Esse é o seu propósito. Você quer ser aquele momento ali, no meio da correria, daquela rotina estressante que a pessoa para e tem um prazer, sabe? Aquele momento de deleite dela.
Ou pode ser um propósito gigantesco, como mudar a forma como as pessoas se transportam. Poderia ser o propósito da Uber, por exemplo. Tá? Então, a primeira coisa é você definir o porquê da sua marca existir. E aí, tudo o que você fizer vai partir disso. A personalidade que você vai criar para a sua marca, ela tem que transmitir isso. Os valores que você vai criar também tem que transmitir isso. Então, você constrói a personalidade da marca a partir desse primeiro ponto de partida, que é a razão dela existir, tá? E aí, tendo a razão dela existir, você tem que partir para um dos outros critérios de sucesso, que é a diferenciação. Então, você tem que entender o que de único você tem para oferecer para o seu público. Então, no caso da marca de brownies, e esse o que de único, ele pode ser desde o produto, né? Então, eu estou oferecendo um produto que ninguém oferece, como foi o exemplo do Uber, ou na forma como você comunica isso. Então, você pode ter um diferencial de comunicação, como no caso do brownie. O brownie, existem 1000 brownies, pode ter um mais gostoso que o outro, óbvio, mas também gosto não é diferencial, porque as pessoas têm isso diferente, mas pode ser a forma como você comunica isso. Então, realmente, você, por exemplo, pegar e dizer que você não está vendendo brownie, mas você está vendendo aquele momento de prazer do dia. E aí, obviamente, isso tudo vai ser trabalhado na sua comunicação, nos seus pontos de contato, no conteúdo que você está gerando. Então, assim que você começa a construir quem é a sua marca. Então, você entender qual o seu porquê, o que que você tem, como esse porquê vai se traduzir em valores do dia a dia, em atributos da marca, em identidade visual, verbal, e aí no seu posicionamento, que é o seu discurso de vendas, o que que você efetivamente vende, mas trazendo essa questão do que você tem de único, né? Que é o que a gente fala do Oceano Azul. E cada vez mais a gente vê marcas, produtos, né? Um mercado assim muito saturado, mas para tudo existe um oceano azul. Então é realmente encontrar ou a forma que você vai comunicar aquilo, ou o que você realmente está oferecendo que nenhuma outra marca, nenhuma das suas concorrentes está oferecendo. Então aí você já começa a construir essa relevância. Porque você tem uma identidade que foi de marca, que foi construída a partir, obviamente, do seu plano de negócio, mas também de toda a pesquisa de branding, de todo o trabalho de branding. E você começa a entender o que você tem, que é só seu, para comunicar. Então, já tá vendo a relevância aí, né, Beto? Um pouco em como você vai comunicar isso e, segundo, no que você vai comunicar. Porque você está falando de uma coisa que só a sua marca tem, só ela vai oferecer. E aí você constrói a sua marca, que seria o primeiro passo para construir a relevância, que é definir quem é essa marca, né? E, assim, hoje, como eu falei, né? Quanto mais marcas, quanto mais conteúdo, quanto mais coisas a gente vê, mais você tem que se destacar. É quase que impossível, eu não diria, mas em termos de produto, é muito difícil você encontrar uma coisa que ainda não tenha sido inventada, que ninguém tenha feito. Então, realmente, essa parte de diferenciação de marca, ela é essencial para você ganhar destaque e, sem isso, é difícil você chegar a algum lugar, tá? Então, continuando, a gente tem o segundo passo, que é você entendendo quem você vai entender com quem você vai falar. E aí tem aquela frase, né? Que não seja interessante, seja interessado. Aqui ela se aplica perfeitamente. Então, para você se tornar interessante, você tem que primeiro ser interessado. Ou seja, começar a ouvir os seus clientes. Isso é a primeira coisa. Então, quando você tem a sua estratégia de marca definida, você já sabe quem deve ser o seu público-alvo. Tem que saber, né? É uma premissa. Então, a partir desse ponto, você começa a ouvir, a pesquisar, a entender, a descobrir quem é essa pessoa. É o que a gente chama da construção da buyer persona, tá? A buyer persona, ela não é inventada, ela não é criada, ela é definida, porque essa pessoa já existe. Então, a buyer persona, ela é né, você criar um personagem para esse seu cliente ideal. Ou seja, você entender quem é o seu cliente, para quem você mais vende, e óbvio, algumas marcas têm mais de uma buyer persona, mas você construir esse perfil dessa pessoa que você identificou como seu principal público-alvo. E aí, como a gente faz isso, né? Então, hoje a gente tem uma grande vantagem, que é o acesso à informação, né?
A internet trouxe isso pra gente. Todos têm voz na internet e a gente pode e deve ouvir essa voz que todos estão acessando. Além disso, a gente tem também dados, né? Então, uma coisa que hoje a internet traz de muito rico para o marketing e que não dá para a gente construir nada sem olhar para isso, são os dados. Tudo que é criado, tudo que é construído tem que ser data-driven. Então, tem que pegar esses dados para guiar essa estratégia de comunicação que está sendo construída nos canais digitais. Então, né, a partir disso, você começa a observar. É o que a gente chama de social listening. Quando você pega as redes sociais e vê o que o seu público está falando, o que ele está comentando, quais são os assuntos que mais despertam o interesse dele. E assim você vai fazendo. Seja pelos canais, seja pelas matérias, seja por qualquer tipo de informação que você possa ter, pelos trending topics. Isso tudo tem que ser acompanhado e eu diria diariamente, tá? Eu falo com a minha equipe sempre. Qualquer conteúdo que a gente vai gerar, a gente tem que olhar se o nosso público está interessado naquilo, se ele quer ouvir falar naquilo. Senão, não tem por que a gente estar falando. Ninguém vai ouvir, ninguém está interessado. Você vai gastar um tempo, né, falando de outras marcas, dinheiro, investimento, e ninguém vai ver, porque o público não está interessado. E aí, então, a gente começa a ouvir, ver, seguir pessoas que a gente entenda que tenham esse perfil da buyer persona que a gente está falando, acompanhar micro-influenciadores, nano-influenciadores, giga-influenciadores, para entender né, o que essa pessoa quer, do que ela está falando, o que ela precisa que a gente tem para oferecer e como a gente vai resolver esses problemas dela com conteúdo. Então, construindo a buyer persona, você pode dar nome a ela, dizer qual a profissão, qual a idade, o que ela gosta de fazer, o que ela não gosta, quais as outras marcas que ela acompanha, quais os perfis, quais as características de personalidade que ela tem. Então, se ela é mais introvertida, se é menos, se é comunicativa, se é muito focada na carreira. Então, tudo isso você vai realmente criando esse perfil, tá? E aí, algumas dicas que servem, além do social listening, surveys. Então, hoje, gente, está sobrando ferramentas gratuitas para a gente fazer isso, Google Forms, SurveyMonkey. Então, fazer pesquisa. Se você já tem alguns clientes, tenta entender o que ele gosta, o que ele está ouvindo, o que ele gostaria de ouvir de você, de ler, de consumir de conteúdo, por que ele consumiu a sua marca. E assim você vai descobrir muitas coisas que você nem sabia. Por exemplo, eu já tive muito cliente, né, marcas que chegaram para mim achando com toda certeza, assim, que a marca era isso para essa pessoa e tinha esse diferencial. E a gente fazendo as pesquisas viu que podia ser uma coisa bem diferente, ou que ele tinha um diferencial que ele nem sabia. Isso tudo a gente só vai descobrir fazendo pesquisa, ouvindo o nosso consumidor, entendendo o que é que ele quer e indo atrás disso, tá? Que mais? Então, estamos falando da buyer persona e como a gente começa a construir esse perfil. Então, você sabe quem você é, começou a construir a sua marca, já sabe a sua personalidade, sabe a sua forma de falar, sabe a sua identidade visual, sabe os valores que você tem, o que você acredita, e entendeu quem é o seu público, quais as necessidades dele, quais os problemas que ele tem na vida, como você pode ajudar a resolver esses problemas. Então, quando você vai construindo esse perfil, você vai tirando todas essas dúvidas. E aí, entendendo as dores do cliente, você começa a trazer conteúdos que respondam a essas dores, obviamente, consistentes com a sua marca e o que você acredita. Então, dentro ainda daqueles 4 critérios de sucesso, você tem que estar sempre falando de uma forma relevante e consistente com aquilo que a sua marca acredita. Mas quando você entende isso como identidade e entende o que o seu consumidor está buscando, fica muito mais fácil e você consegue alinhar o seu produto ou serviço com a sua personalidade de marca, com o que o seu consumidor está precisando. Então, definido quem é o seu consumidor, com quem a gente vai falar, a gente passa para a terceira fase, que é definir onde esse consumidor está, né? E aí a gente começa a entender quais os canais.
E aí, vamos falar daquela questão que eu falei lá no início, de que hoje muitas marcas querem estar em todos os canais, simplesmente por estar. Só que, gente, tudo em comunicação é estratégico. E não adianta você simplesmente estar. Você tem que ser relevante em cada um deles. E sobre construir presença digital, não é sobre volume, não é sobre quantidade, é sobre qualidade. E por isso que a gente está falando tanto sobre a relevância. Para você estar em cada canal, você tem que saber ser relevante naquele canal. Você tem que saber usar as ferramentas daquele canal, as atribuições, né, que aquela plataforma te traz. E isso tudo vai te ajudar. Senão, acontece o que até a Cris falou na primeira aula do curso, que pode dificultar, mas na verdade veio para nos ajudar, que é o algoritmo, os algoritmos, né? Quando você começa a produzir um conteúdo que não está trazendo retorno, o algoritmo começa a te deixar de lado. Por quê? Pelo simples fato de você não estar sendo interessante. O público não quer ver aquilo. E aí você começa a não causar, não ter menos impressões, né? Então, vamos construir uma estratégia de canais. Primeiro passo é onde a minha buyer persona está. Não adianta eu estar falando com a geração Z na TV aberta. Isso não vai trazer resultado nenhum. Você vai gastar milhões e milhões de reais e não vai estar sendo visto pelo seu público. Vai sim estar sendo visto por milhões de pessoas no Brasil afora, mas não é para quem você precisa aparecer, tá? Então, isso é o primeiro passo, é entender em quais canais a sua buyer persona está. E aí, para isso, eu sugiro a estratégia de bullseye. O que é essa estratégia? Como se fossem, pensa num alvo, tá? Um círculo dentro de outro círculo, dentro de outro círculo. E aí o círculo de fora, isso tudo vai ter no e-book, não se preocupem. São todos os canais, é o universo de canais que a gente tem disponível hoje no mundo digital, que é infinito, né? E esse universo é gigantesco. Eu não sei vocês, mas eu não tenho mais tempo de consumir todo o conteúdo que eu sou impactada. E eu acho que todo mundo está vivendo um pouco isso. Então, esse universo todo, você nunca vai conseguir estar presente. E se conseguir, provavelmente vai ser difícil que você seja eficiente em todos eles, tá? Então, você vai determinar esse universo de canais que você tem. A partir disso, você vai testar os canais que você entende que são relevantes para a sua marca e para o seu público. Então, que vale a pena a sua marca falar sobre não, mas estar lá, porque tem identificação com a personalidade da marca, com o que você acredita, com o que você está vendendo. E o seu público vai estar lá. Então, você define quais canais são esses, com toda a estratégia de pesquisas que a gente falou, para construir essa buyer persona. Então, isso tudo já vai guiar um pouco esse segundo círculo, né? Que são os canais relevantes. E aí, você faz um teste, como se fosse um MVP de conteúdo. Então, começa a testar nesses canais e vai vendo o que traz retorno e o que não traz. E aí, o círculo do meio é você definir o canal que traz mais resultado. E eu não recomendo alguns canais. Eu diria um canal. Porque você pega o que traz realmente mais resultado e aí você investe nele. Você pega o seu dinheiro e põe nesse canal. Porque o que adianta você dividir o seu investimento em 2 ou 3 plataformas que você entende que seu público tá, que poderiam ser relevantes para sua marca, mas uma delas traz mais resultado que a outra? Por que você vai investir nas outras se você pode concentrar e trazer muito mais retorno? Então, eu recomendo isso. Eu acho até que a presença você pode estar em todos esses que são relevantes, mas para escolher investir, eu investiria em um só, um canal. Tá? E aí, beleza, entendemos qual canal a gente vai investir, quais canais são relevantes para a gente estar. É essencial a gente entender essa plataforma, esse canal a fundo mesmo. E eu digo assim, saber 100% como aquele canal funciona. E isso não é fácil.
Eu até hoje não sei usar um Instagram direito, porque eu acho que tem muita coisa que a gente tem que descobrir e vai descobrindo a cada dia. Até porque a internet tem muito isso, né? O mundo é muito volátil, né? O mundo que a gente chamava de VUCA já virou MUVUCA, daqui a pouco já tem 1000 outros nomes. Mas as plataformas vão se reinventando de acordo com as necessidades do público, com o uso do público, e a gente tem que estar todo dia se atualizando. Então, quando você entende essa plataforma a fundo, você começa a identificar quais recursos ela tem que você pode explorar melhor. Então, vamos usar aqui o exemplo do Instagram, já que estamos aqui, e eu acredito que seja um dos principais canais, né, que as marcas hoje usam. Então, a gente tem Reels, a gente tem IGTV, a gente tem Stories, a gente tem Feed, a gente tem Carrossel, a gente tem patrocinados, tem guias, tem destaques. Olha o quanto de formato que existe numa única plataforma. E aí eu te pergunto, se você tivesse em todas as plataformas que existem, como é que você vai dar conta de atender a todos esses formatos, todas essas plataformas, gerando engajamento, alcance, retorno, resultados, cliques? Assim, ou você tem uma equipe do tamanho, né, de uma big empresa, ou você não vai fazer direito. Então, é essencial começar com essa estratégia, fazer de forma relevante, impactante, etc. Então, de novo, né? Voltando à estratégia de canais. O Instagram tem isso tudo. Cada formato traz os seus benefícios. Então, você tem que entender o que é relevante para cada um, o qual você vai usar em cada momento, por que você vai usar e se você vai usar todos, porque provavelmente não precisa, né? Então, aí também é o test and learning, tá, gente? Tudo na internet, como a internet veio e vai mudando, nossa velocidade de transformação é super rápida e cada dia a gente tem uma novidade e o ser humano não consegue acompanhar isso tudo, mas por isso a gente precisa focar e fazer isso de forma estratégica. É tudo teste e aprendizado. Oi, Teste e Isa, aprendizado. deixa eu aproveitar para puxar a pergunta da Ana Clara, que eu acho que Claro. entra bem nesse momento, ó. Como ser original nesse momento que a gente já tem tanto de tudo? Pois essa é a pergunta do milhão. Porque não adianta você só falar para cumprir tabela, você só falar para estar ali. Você realmente precisa entender o que só você fala de diferente. Então, no final, eu acho até que a gente pode trazer alguns cases, Beto, também, se você tiver algum legal para compartilhar. Eu acho que a melhor forma da gente fechar o curso é assim, trazendo exemplos e mostrando também para todos os públicos, né? Todas as marcas que fazem isso bem, que fazem isso direito, que podem ser usadas como referência. Mas então é isso, é difícil ser relevante, mas é preciso, porque senão você vai ser esquecido, né? Lembrem do algoritmo, gente, lembrem sempre do algoritmo. Então, Ana, ter essa estratégia, entender a sua identidade, reforçar com o seu público o que ele quer e ver a cada dia, lembra dos dados? Usar esses dados para ir te direcionando e você ir retomando a estratégia a cada dia. Tá? Quando, por exemplo, você tem que falar com o seu público na linguagem dele. Então, se eu falar com, né, o exemplo que eu dei aqui da TV, não serve só para o canal, serve também para a linguagem, para a forma de falar, para os conteúdos que você vai trazer. Isso tudo já começa a te tornar mais diferenciado. E assim, não basta só isso, tá? Mas também não achem que é a coisa mais difícil do mundo. O seu público nada mais é do que pessoas. E pessoas só precisam se identificar com as outras para aquilo gerar interesse. Eu gosto de exemplos básicos, não são do mundo digital, mas eu vou trazer aqui já que entramos nesse assunto. Porque todo mundo fala, mas é impossível você fazer diferenciação num mercado assim. Cara, mas você já pensou que o Starbucks, ele criou uma marca dele, né? Um equity de marca, que é simplesmente escrever o nome à mão no copo de café.
E isso faz a experiência do Starbucks ser completamente outra. E realmente eles transformaram isso, se apropriaram disso, e nenhuma outra marca vai fazer isso sem ser lembrada do Starbucks, né? Então também, obviamente, o Uber trouxe uma revolução em termos de negócio, de tecnologia, de produto, de tudo que eles ofereciam. Mas o que fez no início o Uber ter realmente uma experiência diferenciada? Você lembra, Beto? Por que as pessoas gostavam tanto mais do Uber do que do táxi? Por conta da balinha, da aguinha, de todo aquele paparico que a Exatamente. gente recebia, né? Exatamente. Então, ali no serviço, eles conseguiram transformar numa experiência. Você entrava no carro, tinha balinhas e água. Balinhas e água custam uma merreca. Olha que investimento baixo que a Uber precisou botar. Claro que, né, no volume da Uber isso se tornou maior, mas são pequenos detalhes que você começa a criar identificação com o seu público. Na geração do conteúdo é a mesma coisa. Então, já vou falar aqui. Você quer trazer mais alguma pergunta? Eu não estou conseguindo acompanhar, não sei se tem. Olha, além dos. Já perdi as contas de elogio. Elogiando Ah, muito a tua aula, que você tem que assumir todas as aulas da área na universidade. Mas a obrigada. Raquel trouxe aqui um questionamento, que ela trabalha numa empresa multi de carnes e sempre foi feita a venda direta. Agora, por conta da pandemia, eles começaram a investir no e-commerce, redes sociais, porém com um foco maior no interior. Ela queria saber qual seria a dica principal e mais importante para ter um bom alcance, sendo que eles já têm um nome forte no interior de São Paulo e também fora do Brasil. Então, Raquel, se você já tem um grande número de seguidores, o alcance ele já está sendo reflexo do algoritmo. O principal é você focar num conteúdo e num formato que traga retorno e que realmente engaje o seu consumidor, o seu seguidor. Eu diria para você começar fazendo testes e ver quais formatos estão trazendo mais resultado. Então, é um IGTV, é um Reels, é um post no feed. Às vezes é só uma foto que é o que vai trazer mais resultado para sua marca. E aí você começar a investir nesse formato. E isso, assim, eu estou testando, né, de todos. E investir mais nisso para ver o que está trazendo retorno. E quanto mais engajamento, maior vai ser o seu alcance, porque o algoritmo vai começar a entregar mais, tá? O Instagram também, ele tem né, as plataformas do nosso querido Mark, tem essa questão de quanto mais você usa os recursos que ele te dá, mais ele entrega. Então, o Instagram adora que você ponha figurinhas, stickers, contagem regressiva, o que for, nos stories. Quanto mais você usar os recursos que ele dá, mais ele vai entregar. Então, isso também ajuda muito. Beleza? Eu estou deixando sempre aqui no mudo, mas é isso. Hoje eu Não, vou não, tá segurar bem. mais um pouquinho. Segue aí que eu vou segurando as dúvidas aqui. Tá bem. Raquel, se eu não tiver respondido, me fala, tá? Então, eu vou entrar no primeiro exemplo, que é a Netflix, né? Hoje é difícil a gente falar de sucesso nas redes sociais sem falar da Netflix. E não sei se todos acompanham a Netflix, mas qual foi o grande diferencial que ela trouxe de sensacional para esse mundo? Foi simplesmente a forma como ela falava ali. Foi a linguagem que ela usava, as brincadeiras, ela se chamar de, né, usar o gênero feminino por se entender como a Netflix. E todo o universo verbal que ela construiu para falar ali dentro. Isso, obviamente, a Netflix é uma marca gigantesca, mas a estratégia que ela usou é muito fácil. É uma identidade de marca. Aí naquele primeiro passo lá que a gente falou. É você entender quem você é e como você pode abordar seu público. Então, claro, né? E dentro lá dos 4 critérios, ela estava sendo relevante, diferenciada, proprietária e consistente. Porque ela é uma marca que oferece entretenimento, que é super próxima dos consumidores. E ela pegou as redes sociais para falar assim, para fazer brincadeira, para levantar bandeiras, para, enfim, para se personificar ali nos comentários. E isso foi um grande um gol, né, dela, que ela começou a conquistar também esse universo. E é isso, é uma estratégia que não tem grandes, né, não é super mirabolante, é apenas uma sacada de usar a personalidade de marca e reforçar ali. Como eu falei,
consumidores são pessoas. A única coisa que as pessoas precisam mesmo é gerar empatia, identificação. Então, as pessoas gostavam daqueles comentários, né? Se divertiam com aquilo, compartilhavam. Então, fica mais fácil de fazer dessa forma. Ô Isa, eu vou aproveitar, você estava falando de alcance, de usar as ferramentas que o Instagram disponibiliza, e aí surgiu nesse momento uma pergunta da Ana, que ela já ouviu dizer que aquela plataforma vizinha, que a gente não pode citar o nome, é uma das melhores para ter alcance nos dias de hoje. Procede? Sim, aquela hoje está se tornando das maiores plataformas em termos de volume de usuários. Então, com certeza, na estratégia de canais, que é o terceiro passo que a gente falou, isso tem que ser considerado, mesmo que seja um teste e você veja que não vale a pena, mas tem que ser considerado pelo volume que está lá. E também, obviamente, entender se o seu público está ou não. Claro que se a gente for falar com idosos, acho que não vai ser uma plataforma relevante. Então, isso eu estou em toda essa estratégia, né, que eu já falei para a gente vir construindo. Mas sim, tanto que a gente viu recentemente o CEO do Instagram falando que vai ter essa mudança, né? O Instagram ele começou como uma rede social que tinha o propósito de transformar todos em fotógrafos. Qualquer pessoa podia se tornar um fotógrafo. Então, era uma plataforma puramente visual. Antigamente só tinha o estático, né? Era só realmente fotos. E ela foi, obviamente, pegando recursos e ferramentas de outras plataformas, no antigo Snapchat, né? Agora também os Reels, que exatamente trazem essa ideia, esse formato novo da plataforma, mas eles já falaram que é isso, o Instagram não vai mais ser uma rede social de fotos, não tentem continuar só com conteúdo estático, porque não provavelmente vai ser menos entregue. E aí o alcance que a Raquel perguntou, se você não trabalhar o que a plataforma está te oferecendo, você vai começar a ser deixado mais de lado. Boa, boa. Surgiram mais algumas aqui, mas eu vou segurar mais um pouquinho. Vai lá. Tá bom. Então, vou falar de uma outra marca que também vem trabalhando muito bem o seu conteúdo. E nem falando só digital, né? Isso é uma consequência. É óbvio que hoje eu não acredito em você olhar para o mundo digital ou o mundo offline. Acho que tudo funciona junto. Você tem que olhar para sua marca, quem você é, e para o seu público. Então, independente de onde ele esteja. Até a geração Z sai na rua. Então, não quer dizer que a mídia offline morreu. Não, eu só acho que eles não estão assistindo a TV aberta, né? Então, é bem por aí. A marca que eu gostaria de falar é a Natura. A Natura, ela criou um posicionamento e ela reforça isso em todos os seus pontos de contato, né? A gente vê cada vez mais as ações, as campanhas, tudo que ela vem gerando, trazendo resultado. E uma coisa muito legal que eles fizeram na pandemia foi começar a gerar conteúdo para inteligência emocional. Realmente, né? Para ajudar no psicológico das pessoas. Porque a Natura é uma marca de cosméticos, né? De higiene pessoal. E então ela tratava muito do seu físico, da sua saúde, né? Do seu bem-estar, mas físico. E aí ela trouxe isso, que na verdade ela queria que as consumidoras, os consumidores estivessem bem por completo. E aí ela ofereceu esse conteúdo, uma estratégia que poderia ser muito interessante, eu não tenho certeza até que ponto eles chegaram a realmente trazer isso, era consultas com terapeutas de forma gratuita. Eu acho que eles não chegaram a fazer a consulta, mas sim, né, quase que palestras, enfim, gerar esse conteúdo que foi super legal, super engajador e totalmente alinhado com o que a marca estava trazendo. Isso, ó, eu vou ter que aproveitar porque vai fazendo os ganchos. A Ana trouxe, inclusive, uma questão aqui que hoje algo muito comum são as empresas que se posicionam, né, de certa forma, e que antigamente elas se passavam como neutras. Com certeza. Enfim, gente, a gente tem que entender, como já falei 20 vezes, que os consumidores são pessoas, mas as empresas também. Todas as empresas, elas são representadas por pessoas, criadas por pessoas, geridas por pessoas. E assim, a gente viu, né, diversas vezes, no exemplo da eleição, que cobraram da Anitta que ela se posicionasse, e cobraram porque ela não vinha falando.
E isso acontece com as marcas também. Se existe uma coisa que está incomodando o consciente coletivo e a marca não faz nada contra aquilo, ou pior, né? Cria uma polêmica em relação àquilo, isso faz 100% de parte da estratégia de marca que você está gerando. E se você gerenciar isso de forma errada, você pode e provavelmente vai ter que lidar ali com um conflito a ser resolvido para sua marca. Então, assim, cada vez mais, como eu falei, as pessoas ganharam voz para as redes sociais, né? Todo mundo tem acesso à informação, todo mundo tem voz e deve ser ouvida. As pessoas estão cobrando também e vão cobrar de todas as marcas. Provavelmente vão reclamar uma hora ou outra. Até uma marca que a gente gosta, vai ter algum hater, seja por um lado ruim que seja, né? Que a pessoa acredite que a marca está levantando uma bandeira do bem, mas a pessoa não acredita naquilo. Então, isso tudo tem que ser considerado. Obviamente, sempre vai existir, mas tem que ser tratado, primeiro, em todos os casos, com respeito. Mesmo que você não respeite como marca a opinião daquela pessoa, você não pode ser desrespeitosa com ela, senão você vai estar se igualando, né? E a gente tem até alguns casos disso. Eu gosto de citar o da Uber, que vocês devem ter visto a campanha contra o racismo que eles estão fazendo, que é muito legal. Então, qualquer manifestação racista, seja dentro do carro, seja pelo aplicativo, essa pessoa é banida do Uber, você não pode mais usar. Então, eles realmente se posicionaram, criaram uma campanha forte em relação a isso e realmente atuaram, porque também, Ana, nesse sentido, tem uma coisa que vem acontecendo muito, que é as marcas, eu também gosto bastante de falar disso, passarem ali da oportunidade para o oportunismo. Então, entrar num tema só porque ele está em voga, só porque está todo mundo falando disso. Que é, para mim, o contrário do que foi o caso da Natura no Dia dos Namorados do ano passado. Não sei se vocês lembram que ela fez uma campanha com Tammy Gretchen. E, assim, obviamente, teve muitos haters. Mas, cara, sabiam que as ações dela subiram horrores naquele período? Então, isso só mostra que não é mais somente sobre se posicionar, mas também sobre o mercado ver o valor que isso tem, né? Então, já até perdi minha linha de raciocínio aqui. Mas é basicamente isso. Você tem que se posicionar assim e de uma forma sempre respeitosa. Ô Isa, uma dúvida minha, uma pergunta. Esse processo para você se tornar uma marca relevante no mundo digital, e nem só no mundo digital, é um processo que existe uma estimativa de tempo? É um processo que pode ser rápido? Ou é um processo que já é esperado que demore anos? Como é essa expectativa de tempo? Então, a estratégia de conteúdo relevante e construção de marca, ela é sempre a longo prazo, tá? Isso é um fato, você tem que entender que você só vai ganhar valor e relevância a longo prazo. Mas você pode sim ter retornos muito rápidos em relação a isso. Então, como eu falei, né? Tudo é uma questão de entender o seu consumidor, trazer esses consumers insights e usar isso no seu dia a dia, usar isso para guiar tudo que você está construindo. Então, quando você começa a fazer isso, vamos pegar o exemplo da Raquel, da empresa dela. Se ela entender ali qual formato, qual tipo de conteúdo que está engajando, ela pode, em uma semana, começar a ter um impacto muito maior e crescer exponencialmente. Tudo na internet pode ser muito rápido, mas da mesma forma você pode perder muito rápido. Então, acredito que para você realmente construir a sua marca e crescer raízes, isso vai ser uma estratégia mais a médio e longo prazo. Mas você pode colher retornos disso num curto prazo se você conseguir acertar o que é relevante para o seu consumidor, em que canal você tem que entrar e qual a forma de engajar ele nesse conteúdo que você está gerando. Boa, muito obrigado. E aí veio um comentário aqui que o Nubank perdeu vários clientes quando colocaram a Anitta nas estratégias deles, mas seguraram o posicionamento. Sim, total. Com certeza é isso. E assim, eu acredito que, como as pessoas, as marcas podem ter o direito de errar. E eu já até, enfim, eu gosto muito do exemplo da Skol, que era uma marca, como todas as de cerveja, super machista, né? Que objetificava a mulher, trazia isso em todas as campanhas e reforçava isso com o posicionamento que ela tinha,
que era já o Desce Redondo, já tinha uma personalidade de marca mais divertida, que falava de uma forma mais fun, etc. Mas, né, sempre nesse meio. E ela começou a mudar esse posicionamento, parar de falar de mulheres, né? Sair um pouco disso, mantendo sempre o conceito dela, que era o Descer Redondo, e o tom de voz, né? A personalidade mais divertida, mais engraçada. Teve aquela campanha do Baiacu, não sei se eu tô velha, se todo mundo lembra, mas enfim, era de você beber cerveja e virar o Baiacu, e tinha o de descer redondo, descer quadrado. Então parou de falar de mulheres. E aí cometeu aquele erro, há alguns anos atrás, no Carnaval, que uma das peças da campanha era Deixe o Não em Casa. E aí, obviamente, isso foi super criticado e veio com força o movimento do não é não, etc. E a escola conseguiu entender o seu erro, admitir o seu erro e reverter o seu erro. E desde então ela vem levantando bandeiras super relevantes, tanto para o feminismo quanto para a igualdade, para a representatividade, etc. Então, assim, as marcas têm esse... Eu acredito que todos têm que ter o direito de evoluir, sabe? Então, um erro pode ser uma chance. Se não for interpretado, como eu falei, como um oportunismo, né? Que a gente também viu alguns casos agora na pandemia, da Osklen, que botou a máscara super cara, enfim, algumas coisas que a gente viu por aí, de marcas errando e não sabendo consertar, que é o grande problema. Com certeza. Deixa eu aproveitar aqui, tem uma pergunta da Marcelinha. Ela disse que achou maravilhoso, deixar claro que conhecer o consumidor é muito importante, é o mais importante, né? E se você tem alguma indicação de quantos clientes ela deveria falar para saber o suficiente e ver que tipo de conteúdo gerar. Então, maravilhosa, Marcela. Qualquer cliente vale ser ouvido. Então, se você só pode falar com um, já está valendo. Mas, quanto maior for o seu universo, melhor vai ser esse resultado e mais fidedigno, obviamente. Então, se você tem um contato direto com o seu consumidor, eu recomendo tentar falar com todos eles. Pode ser que nem todos retornem, respondam, te ajudem nisso. Mas a tentativa é de falar com todos eles. Porque quanto mais gente você falar do seu público-alvo, ou seja, se ele já é seu consumidor, com certeza ele é seu público-alvo, né? Porque ele já está ali consumindo o que você tem para oferecer, melhor você vai entender essa pessoa. Mas se você não tem essa possibilidade, você não conhece, criar um survey, disparar nas redes sociais, indicando, né, que ele é voltado para essas pessoas, também já ajuda. Né? Tudo é melhor do que sair da cegueira. Então, essas pesquisas devem ser feitas sim. E quanto mais resultado você tiver para guiar, melhor. Depois, você começa a fazer o social listening e começar a entender onde seu público está, o que ele está ouvindo, o que ele está consumindo, quais os formatos que ele gosta. Existem diversas plataformas muito boas para isso. Eu vou botar lá no e-book algumas indicações, muitas pagas, outras não. Mas isso tudo direciona. Você tem que entender quais são as tendências, né? O próprio Google traz isso, o Google Trends. Então, o que o mundo está buscando? Como é que eu posso filtrar ali com os dados sociodemográficos da minha buyer persona para direcionar onde eu vou chegar? Tava no mudo? Oi. Ó, a gente está na reta final dessa nossa Smart Class, então eu vou deixar contigo. Estou segurando aqui. Tem um monte de elogio, tem um monte de gente falando que quer você como professora. Vou deixar você fazer o seu fechamento e aí depois tudo que aparecer aqui a gente conversa no finalzinho. Tá contigo. Tá ótimo. Gente, eu acho que o principal é acompanhar as tendências sempre. Então, olhar marcas que estão fazendo isso bem, entender as novidades de cada plataforma, ver cases. Isso, assim, é uma coisa que, na velocidade do mundo que a gente vive, não dá pra gente parar. Nunca, nunca, nunca. E seja, obviamente, se desenvolver, fazer cursos, pesquisar, ler livros, entender o que o mundo tá mudando e oferecendo e o que o seu cliente está querendo. Esse é o primeiro passo. Depois, né, claro, de fazer toda essa construção. E você vai gerar resultado, porque o Philip Kotler, né, o pai do marketing, ele diz que a melhor publicidade são clientes satisfeitos. Então, quando você consegue fazer isso, você entende o que seu consumidor quer, ele vai virar um promotor da sua marca. E isso é o maior resultado de que a sua estratégia
tanto de branding quanto de conteúdo, estão sendo super eficazes e certeiras, né? Eu acho que é isso, Beto. Você tem algum case que você gostaria de compartilhar de uma marca que esteja fazendo isso bem, que você acha relevante para você, que você acha interessante aqui para trazer? É isso não, né? É tudo isso, que é muito conteúdo bacana. Não, enquanto você estava Obrigada. falando, eu estava pensando, não é puxação de saco, nem de longe, não mesmo. Mas acho que ótimos exemplos. A própria Anhembi Morumbi e o Eco Anima, eles têm feito um dos últimos, o apoio ao Dia do Orgulho LGBTQIA+. Então, não só esse é um dos últimos porque a gente acompanhou, mas é um perfeito exemplo de empresas, na verdade, que estão ligadas, antenadas e participando, se posicionando também, né, em todo esse processo, ainda mais na área da educação tão importante. Legal, é até bom reforçar aqui, né, já que estamos dentro do ambiente Anhembi Morumbi, mas que o ecossistema Anima, assim como a Anhembi Morumbi, que é parte disso, tem um propósito muito claro, que é transformar o país pela educação. Então, a gente sabe com quem a gente está falando e a gente traz o que é relevante para esse público. Que bom que você tem gostado, Beto. Espero que todos vocês também. Até porque eu sei que tem seu dedo aí na ponta também, mas eu acho que é um perfeito exemplo para a gente trazer, até porque está Legal. aqui no nosso mundo, todos que estão participando também. Isa, muito, muito, muito obrigado por disponibilizar um pedacinho da tua agenda para compartilhar tanta informação bacana com a gente. E, por favor, quem quiser te acompanhar, saber do teu trabalho, te seguir, tá contigo. Tá ótimo, gente. Eu é que agradeço, realmente. É muito bom quando você encontra o que você gosta e falar sobre isso, né? Não tem Sem erro, dúvida, assim. sem Você dúvida. sabe muito bem que você também deu um smart curso aqui. Vou contar logo, gente. O Beto é excelente. Ele é da gastronomia e ele faz uns pratos que, nossa senhora, dá dó de assistir, porque você fica com vontade de comer. Mas sim, é muito legal estar aqui. Eu é que agradeço. Fico super à disposição para todo mundo que precisar. É só me procurar no LinkedIn, Isadora Clark, não tem erro. Enfim, fico à disposição, adoro trocar, adoro compartilhar, bater papo, trocar ideia. Sou realmente um canal aberto. Tudo que fala de marcas e conteúdos me atrai. Então, estou totalmente disponível para isso. E vamos disponibilizar o e-book para todo mundo que se inscrever, né? O Beto depois vai Isso falar aí. direitinho disso. Mas lá vai ter tudo isso que eu falei e até um pouco mais com essas dicas de ferramentas, livros, muito conteúdo para vocês se aprofundarem nesses temas. Show de bola, é isso aí, falou tudo. Então, quem quiser receber o e-book, é só ir no perfil Anhembi Online, tem já o link disponível, é só se inscrever, vai receber o e-book. E também quem quiser gerar o certificado, só acessar lá agora e usar o código SMARTCurso15. Smart com S mudo, T mudo no final, curso tudo junto e o número 15. O certificado vai ficar disponível até às 21h30. Quem está assistindo pelo IGTV já não consegue mais gerar. E quem entrou aqui, quem caiu aqui de paraquedas, chegou agora, vai ficar tudo gravado no IGTV aqui da Anhembi. Pode assistir, ver e rever quantas vezes quiser, não só a Smart Class de hoje, a de ontem com o Guilherme, a de anteontem com a Cris Guzman, e aproveitem porque tem um conteúdo muito rico. Isa, muito obrigado, viu? Obrigada, Beto. Obrigada também pelo seu tempo e de todo mundo que está aqui assistindo. Boa noite para todo mundo. Imagina. Boa noite, pessoal. Valeu, até a próxima. Tchau, até mais.